Redes sociais, você gasta 12,50% do seu dia em lazer. Seu lazer e suas redes sociais. E, em média, sobra 2,08% do teu dia em oração. Sabe o que significa isso em 24 horas? Você não ora nem 20 minutos direito. 20 minutos. Calma, não estou falando vocês estão aqui, vocês são santos, eu sei que vocês são santos. Vocês são homem de Deus, mulher de Deus. No geral está assim, os crentes não oram 20 minutos por dia. E pasme, se você for perguntar para a igreja, quantos de vocês já jejuaram 24 horas na semana em água, em líquido? Fizeram um jejum de 24 horas. Mais de 80% nunca fez um jejum de 24 horas em água. É lamentável, né? Nós vamos aumentar aquele número, não vamos, de oração. Então nós temos que reduzir o tempo que nós dormimos, o tempo que ficamos no nosso lazer em redes sociais, e o nosso tempo de trabalho. Tem que ser bem conservado. Então ore dentro do seu trabalho. E é o que eu fazia. Quando trabalhava de carteira assinada, 19 anos, meu filho. Meu tempo no horário do almoço, eu corria, comia, e às vezes nem comia, jejuava e ia orar. Meditava na Bíblia. Chegava uma hora mais cedo, ficava lendo. Aí um dia, me chamaram no RH. Tiveram que prestar conta comigo. Falou, Robson, por que você está marcando teu cartão aqui 6 horas da manhã, 7 horas da manhã? Seu serviço começa às 8 horas. É porque eu chego a esse horário. Por que você chega a esse trabalho? Eu chego para orar. Eu era crente mesmo, crente mesmo. Todo mundo sabe que é o Robson crente. Ele falou, você não pode marcar o horário no cartão, a gente vai ser obrigado a pagar a hora extra. Você tem que marcar 8 horas, então deixa o teu cartãozinho lá. Quando bater 8 horas, você volta e você marca o teu cartãozinho. E meus horários eram assim, orando. Então você pode se dar mais. Mas o problema, o que está cansando a sua mente de entender isso? Eu estou reparando e reparo, e Deus tem me mostrado isso para mim nessas 2 primeiras semanas de janeiro, Ele tem me reafirmado o que eu já sei. Distração. A nossa mente, a nossa força cognitiva e intelectual e física, ela tem um limite. Por isso que a melhor força mental, cognitiva e concentração que você tem é aquela que quando você acorda. Davi disse, pela manhã e pela madrugada te buscarei. Jesus se levantava 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele ia para o monte orar sozinho. Em média, acredito que Jesus orava por dia, de madrugada, de manhã, em torno de 3 horas, antes de ele começar a trabalhar. Ele voltava à noite para ficar sós com Deus. Quando estava tudo escuro, eu acredito que entre 18 horas já começava a parar o trabalho dele. 9 horas, com certeza ele já estava de joelho no chão com o Papai do Céu. Amém, amém? Então, Jesus levantava de madrugada. Então, vale ressaltar para você que nós temos que ter um esforço pela manhã. Por quê? Porque é só melhor energia. Está despertando ainda, mas seu melhor está ali. Desperte rápido e vá orar. Amém, amém? Outra, picos do dia, horário da tarde. Está com disposição, 3 horas da tarde, pare para orar. Pare momentos do seu dia. Nem que for momentos curtos. Mas ore dentro dos comandos, 20 minutos, 10 minutos, mas ore. Orações curtas só são eficazes quando você também tem um tempo durante o dia longo com Deus. Se você não tiver um tempo longo, de qualidade com Deus durante o dia, suas orações curtas serão desprovidas de unção, de consciência da presença. Eu tenho orações curtas durante o dia que eu oro em horário de comando. Quando eu oro, eu solto o meu espírito para orar. E às vezes as orações são 10, 20 minutos que eu estou com os irmãos. Horário de comando, vamos orar rapidinho. A gente para orar 10 ou 15 minutos, às vezes é meia hora, às vezes até estende, mas no geral, são orações de 10 a 20 minutos. Porque nós estamos trabalhando, o pessoal está vendo na cafeteria trabalhando, está na produção trabalhando, estamos no escritório trabalhando. E são orações que nós fazemos de manutenção durante o dia. Quando chega na parte da tarde, vou para o monte, paro para fazer minha oração prolongada. Quando é pela manhã, eu tento estender minha oração e meditação pela manhã. Mas se você não tiver orações no mínimo de 1 hora por dia extensa, suas orações curtas e prévias durante o dia não serão suficientes para você. Conceitos. Se tem algo que expressa uma verdadeira fé, é quando a oração entra em ação. Nada pode manter sua fé como genuína, a não ser a oração.
Por isso é tão difícil as pessoas orarem, porque elas têm pouca fé. Ah, você tem grande fé? Então cadê a sua oração? Cadê a sua vida de oração? Não adianta dizer que tem grande fé se você não tem rendição na oração. O que certifica, o que qualifica a sua fé é a rendição na oração. Então não adianta, pô, você pode ter fé para mover montanha, mas meu filho, se tu não tem joelho no chão, você não move nem seu caráter para Jesus, cara. Tu não move nem a sua vida. Tem muitas pessoas que falam, pô, tem fé, eu sou homem de fé. Você ora? Ah, eu falo com Deus. Você ora? Esta é a pergunta. Eu não estou perguntando se você fala com Deus, que até o diabo tentar falar com Deus. Você ora? Isso aqui é um conceito poderoso e é verdadeiro. Então o que expressa uma verdadeira fé é quando a oração está em ação. Fala, a fé fica infrutífera se não tiver ação da oração. Então a sua fé, você vai estar no espírito de poder de fé quando você está no espírito de poder de oração. Tu fica consciente. Tem alguém batendo na porta lá fora. Você fica consciente, fala, eu fico consciente. Fala, quando eu oro, eu fico consciente da minha fé. Fala, eu fico com fé ousada. Fala, eu fico forte na fé. Então quer dizer que o diabo se mover para te acusar, você está preparado, pô? Quando o diabo se move contra você, você está preparado na fé. E João diz, o que é que vence o mundo? A nossa fé. Agora tira a oração da fé para você ver só. A maioria das igrejas são quase inconscientes do poder que Deus colocou em suas mãos e em seus joelhos. A oração é nossa arma formidável, mas também é a arma em que temos menos habilidade em seu uso e cujo o uso somos mais débeis. Se a igreja tivesse consciência do que foi colocado sobre a oração, o mandato da oração, entregue a ela. Porque eu digo mãos e joelhos, irmãos. Porque com as mãos servimos a Deus e com os joelhos nos rendemos a Ele. Eu nunca servirei a Ele verdadeiramente com as minhas mãos, com as minhas obras, se primeiro não santificá-las no joelho no chão. Deus colocou poder nos seus joelhos, mas colocou poder nas suas mãos. E quando nós estamos rendidos em joelhos, cheios do poder da oração, nossas mãos se enchem de poder para servir aqueles que precisam da graça e da misericórdia. Então a igreja é quase inconsciente desse poder, irmão. Porque se ela fosse consciente do poder que há na oração, ela teria se agarrado totalmente à oração. Mas por que muitos oram e não perseveram mais na oração? E tem essas questões, ainda para abrir um parênteses aqui para vocês, porque tem muitos que oram, mas não perseveram na oração. Orar é uma coisa, orar e perseverar na oração é outra coisa. Você deve orar, perseverar, batalhar, guerrear, lutar de todas as formas e vença na oração. Dá glória a Jesus Cristo. Se forma no ministério da oração, ser formado desculpa, tem um pequeno erro aqui. Ser formado no ministério da oração é ser dominado todo o curso de uma vida pela sua sabedoria e poder. Fala, eu preciso ser formado no ministério da oração, para que a minha vida seja cheia de poder e sabedoria. É isso que é a minha fonte. Essa é a fonte de todos os verdadeiros homens de Deus. Essa foi a grande fonte do apóstolo Paulo. A comunhão com a oração. Você pode ter todos os livros, como diz Charles Spurgeon, na sua biblioteca, os melhores livros do mundo. Mas se você for desprovido e negligente na oração, você será só um sepulcro vazio. Tem palavras, mas você vai ser oco. O poder de um ministro estar na oração. O poder de um cristão estar na oração.